Uau! Que delícia de abraço! Nunca ganhei um desse. Glória a Deus, glória a Jesus. Obrigada, queridas. Podem se sentar. Que bênção, que bom estar com vocês de novo, meninas. Glória a Deus, o Senhor. A gente nunca sabe qual vai ser a última vez, né? Então, por isso que a gente tem que aproveitar cada oportunidade. Eu me lembro que a primeira vez que eu pus o pé nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, alguém disse assim: vamos lá conhecer o World Trade Center. E aí outra pessoa falou assim: tá muito caro para subir, tá $20 para subir. Aí eu falei assim, aí meu irmão tinha ido já um dia anterior, eu falei assim: Leirinha, vai. E eu fui. Aí alguém: vamos, gente a gente não tem companhia, vamos. O World Trade Center não vai sair de lá. Tenso, né? Jamais imaginaríamos que aquelas torres gêmeas sucumbir a um ataque, né? Então, cada dia é especial. E hoje é especial porque a gente está junto aqui. E que bom que, apesar de ter um dia de trabalho árduo, a maioria de vocês, eu tenho certeza que não foi fácil chegar aqui. Mas se vocês vieram, é porque vocês vieram buscar algo que só o Senhor pode nos dar. E que bom que você veio. Isso diz que Ele é importante para você e que você deseja ouvir o que Ele tem para te dizer nessa noite. Amém? Sem mais delongas, abra sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. E nós vamos ler do 29 ao 34. Marcos 1, do 29 ao 34, e eu vou usar a NVI. A palavra de Deus diz assim: logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Senhor, essa é a tua palavra e nós ansiamos te ouvir nessa noite. Nós te pedimos que, pelo poder do teu Espírito Santo, cada mulher aqui receba a porção que necessita. A tua palavra é verdadeira, é eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes, que ela nos atravesse nessa noite e nos modifique para sempre, em nome de Jesus. Amém. Gente, é tão interessante que Jesus estava na sinagoga com seus discípulos. Quando você vai em Cafarnaum, pastor Manuel sempre leva uma turma para lá, e quando você vai em Cafarnaum, você percebe que a sinagoga fica a pouca distância das casas e da casa que é considerada a casa da sogra de Pedro, né? Então eles saem da sinagoga e se encaminham para casa. As sinagogas, elas foram instituídas, elas foram criadas depois do exílio. Então, tudo era feito no templo, toda adoração só acontecia no templo que Salomão construiu. Mas depois da destruição do templo e do exílio na Babilônia, então surgiram as sinagogas, lugares específicos, especificamente construídos, né, para a leitura da lei, dos profetas, para a oração. E também, quando você vai conhecendo um pouco da cultura do povo judeu, você vai vendo que as sinagogas também, posteriormente, elas tomaram um perfil de lugar para a gente discutir todas as questões que envolvem a sociedade. Então é tão interessante, quando você entra numa sinagoga, normalmente ela tem um formato de arena. A pessoa ficava no meio e as pessoas se sentavam ao redor. A pessoa que estava falando ocupava um lugar mais baixo, as outras pessoas um degrau acima. E ali, além de ser ensinada a palavra, feitas orações e louvor, também eram discutidas questões que aquela comunidade estava vivenciando. Não muito diferente disso são as nossas igrejas hoje, não é verdade? Então, a nossa igreja hoje é como se fosse similar às sinagogas para o povo judeu. E Jesus, então, como judeu, estava saindo da sinagoga com seus discípulos.
e se dirigiram para casa. E quando chegaram ali, encontraram a sogra de Pedro com febre. O que é a febre? A febre, gente, é o seguinte: a temperatura do corpo, ela é controlada por uma parte do cérebro chamado hipotálamo. E essa parte do cérebro funciona como um termostato. E vocês entendem muito bem de termostato, melhor do que o povo que vive no Brasil, né? E quando tem alguma coisa errada, ou alguma agressão externa, ou algo interno adoentado, esse termostato sobe a temperatura. O corpo está tentando combater aquela agressão, né? E é um sinal, principalmente para nós mães, nós que já somos mães, de que tem alguma coisa errada. Quando fala que o menino está com febre, já ligam, o termostato está acusando e a nossa luzinha aqui está acesa também. A gente começa a fazer aquela vigilância, né? Quanto que está de febre, essa febre está subindo, essa febre está constante. Se demorar muito tempo, a gente vai procurar um médico, não é assim? E a sogra de Pedro estava febril, ou seja, tinha alguma coisa errada com ela. Alguns estudiosos dizem que é porque estava numa região que tinha o mosquito da malária e que ela podia estar com malária. Enfim, não interessa aqui o que estava causando a febre. O fato é que ela estava febril. E Jesus e seus discípulos vão para casa e chegam lá, ela está de cama. E quem aqui já teve febre sabe como é que é. A gente não tem disposição para nada, o corpo fica ruim, a gente fica moído, a gente fica querendo ficar quieto, né? E sente frio, e sente calor, e sente frio, e sente calor, não é assim? Ela traz um desconforto enorme para o corpo. E essa senhora, ela estava assim, deitada, enferma. E o texto bíblico nos diz o quê? Que Jesus, assim que ele tomou, falaram para ele, né, que ela estava de cama, de febre, e ele se aproximou, tomou-a pela mão, ajudou-a a levantar-se, e a febre a deixou, e ela começou a servi-los. Eu gosto de pensar, de fazer uma comparação com aquilo que a gente vive no nosso tempo hoje. Muitas vezes nós estamos febris, né? Tem alguma coisa em nós que está acusando que tem alguma coisa errada. A doença, ela está desconhecida, mas alguns sintomas na superfície mostram que nós estamos com febre. A febre está acusando que nós estamos doentes. Então a gente vive hoje um tempo que a gente reage de uma maneira ruim, imediatamente. Hoje eu tive uma notícia, eu tive acesso a uma informação e imediatamente a minha reação foi ruim. Eu reagi de uma maneira ruim. Aí eu preciso de um tempo para processar, digerir, e aí o Espírito Santo ministra ao meu coração. Calma aí, por que você está assim? Não é assim? E aí você vai aquietando o seu coração e você fala: uau, é isso mesmo, o Senhor está certo, eu não preciso de ficar enraivecida, eu não preciso de ficar calma, o Senhor está no controle de todas as coisas. Agora, o que a primeira reação, ela é só o sintoma. E hoje nós estamos apresentando alguns sintomas. Tem tanta intolerância, tem tanta gente insatisfeita, tem tanta gente que às vezes você olha para a sua vida, tem tudo, mas tem uma tristeza, está ruim. Você olha, está empregado, tem um salário que dá para pagar as contas e ainda tirar férias, tem. Está todo mundo com saúde em casa? Tá, mas está ruim. Está casado com um homem honesto, sério, mas está ruim. Está aquela indisposição, aquela coisa que não está plena. Isso é só o sintoma. A febre é um sintoma de que algo mais profundo, oculto aos nossos olhos, está errado. Para uns é uma insatisfação sem fim. Nada satisfaz, nada satisfaz. Você vai lá, tem promoção no mall, você compra a beça, fica feliz por um tempo, do outro dia você está mal porque você comprou além do que você precisava. Só sintoma. Outros explodem de raiva. Cala a boca, não sei o que. Não pode falar nada com a pessoa, que ela é uma bomba relógio ambulante. Febre, sintoma. Outros é uma tristeza. Satisfação, raiva, tristeza. Está tudo bem? Não, tem alguma coisa errada? Uma tristeza, uma vontade de fazer nada.
Outro sintoma é desânimo, preguiça. Ai, que preguiça. Ai, não tenho ânimo. Eu sei que eu preciso ir, mas não quero. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda, me leva a reboque. Tá chovendo? Não vou não. Tá nevando? Não vou não. O sol tá lindo, azul. Não vou não. Sintoma. Mas o texto diz que ela estava febril, mas não fala qual que era a doença, mas fala que Jesus se aproximou. Jesus se aproximou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o próprio Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. E vida em abundante, gente, não fala só da vida eterna, fala da vida abundante agora, uma vida frutífera agora, uma vida com satisfação, com plenitude agora. A cada dia nós estaremos mais satisfeitos, a cada dia mais plenos, a cada dia mais parecidas com Cristo. Esse é o plano de Deus. Então por que não está rolando? Jesus se aproximou, ponto final. Ele se aproximou bastante, gente. Ele deixou o céu, deixou a sua glória e vestiu a nossa carne. Ele se revestiu de humanidade para nos mostrar que é possível nós vivermos em plenitude, mesmo dentro da nossa limitação carnal. Muitas vezes a gente está querendo viver a nossa espiritualidade, sabe? Os que flutuam, sabe? Aquela galera que pensa que espiritualidade é só você viver etéreo, nem toca o pé no chão, viva. Sabe como? Não fale comigo, estou em jejum e oração. Gente, a espiritualidade, ela é muito simples. Ela parte de um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Esse relacionamento flui com conversa. Não tem relacionamento sem conversa. Eu já disse isso aqui e vou repetir. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. E o Espírito Santo traduz essa conversa. Tanto de um lado para outro, de lá para cá, quanto de lá para cá, ok? Então, às vezes a gente não entra nesse relacionamento. É mais fácil a gente ter o controle da nossa espiritualidade, ou pseudo-espiritualidade. Então o que a gente faz? A gente começa a querer fazer boas obras. A gente começa a trabalhar e se empenhar para fazer o que Deus aprova. Então eu vivo uma vida santa, eu penso na roupa que eu vou vestir, eu uso crentez fluente, eu faço a obra de Deus, eu trabalho na igreja, eu faço missões, eu contribuo com os projetos missionários da igreja, eu sou dizimista e ofertante, em tudo quanto é evento da igreja eu estou presente, e eu gosto muito de estar na igreja. Ok, mas isso não constrói o seu relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus, ele se dá 7 dias por semana, 24 horas por dia. Enquanto você está dormindo, o Espírito Santo está ministrando a você. Ele mora dentro de você. E ele está te modificando, te reconstruindo. E quando você vê Jesus manifestando poder, ele faz isso na vida ordinária. Você vê Jesus fazendo milagre na hora da refeição. Vou multiplicar o pão. Quanto pão tem aí? 5 pães, e 2, 5 pães e 2 peixinhos. Manda o povo sentar em grupo. Ô Senhor, muito obrigado. E distribui. Quando pensa que não, uma multidão estava alimentada. Flui naturalmente. A gente tem que parar de pensar que a vida da gente é fragmentada em vida com Deus, na igreja, e vida no trabalho. Gente, isso não existe. Enquanto eu estou na igreja, eu sou tão espiritual, mas na minha casa eu sou mais ou menos, e lá no serviço também mais ou menos, porque isso é minha vida secular. Não tem vida secular. Se você nasceu de novo, não tem vida secular. No século, em qualquer lugar, em espírito e em verdade, você é uma pessoa que flui Deus. E a gente não flui Deus, gente, num patamar de superioridade, porque nós não somos superiores. Deixa eu dizer para vocês uma coisa: você crê em Jesus, você ser salvo em Jesus, não te torna melhor do que ninguém. É um erro hipócrita a gente pensar que é mais limpinho. Sabe por quê, gente? Porque nós somos mais limpos, sim, porque o sangue de Jesus nos lavou de todo pecado. Mas graças a Deus que a gente tem que tomar banho todo dia.
Porque todo dia a gente tem um pensamento ruim, todo dia a gente tem que vencer a inveja, todo dia a gente tem que vencer a comparação, todo dia a gente tropeça nessa boca enorme que a gente tem, todo dia a gente pensa que não, a gente garra um ódio da outra, e a gente fala, paz do Senhor. E a gente pensa que é espiritual, mas Jesus está vendo a gente de trás para frente, de frente para trás. E a espiritualidade, gente, olha, deixa eu falar para vocês uma coisa, quando Jesus, ele nos reconcilia com Deus, então ele nos traz de volta para o plano original. E o plano original foi que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Mas nós somos humanos. E aí a gente no nicho evangélico fala assim, igual a Bruna Carla fala, sou humano, não consigo ser perfeito. Sim. Mas a gente tem que agora olhar a nossa humanidade de outro patamar. Você já prestou atenção quando alguém fala, nossa, fulano é tão humano? Você já ouviu esse elogio? Eu conheço um médico, mas ele é tão humano. Ou seja, ele é tão generoso, ele é tão empático, ele se importa com o outro, ele não é uma máquina, ele não é frio, ele não é egoísta. Ou seja, essa é a verdadeira humanidade. Essa é a humanidade restaurada, uma humanidade que reflete a imagem do seu Criador. E é sendo humano que a gente vai ser cheio do Espírito Santo. E não nos sentindo superiores ou tentando exaustivamente fazer com o nosso esforço. Gente, no nosso esforço a gente consegue um sucesso de 2, 3 meses. E aí você tropeça, cai e vai ter que lidar com a sua frustração. E alguns tropeçam e caem, tropeçam e caem, tropeçam e caem. E falam, Deus, eu estou tentando fazer o que é certo, não estou dando conta. Vou deixar esse negócio de ser crente para lá. Esse é o objetivo do diabo. Quando ele pensa que a espiritualidade é aquele negócio fake, para inglês ver, ou uma espiritualidade baseada apenas no seu esforço moral de ser melhor e mais elevado. A nossa espiritualidade, ela tem que fluir de um relacionamento, e Jesus já proveu a maior parte quando ele se aproximou. Ele se aproximou e ele veio em carne, ele se tornou humano para nos mostrar o projeto original novamente. Então muitas de vocês estão frustradas com seus fracassos como mãe, com seus fracassos como esposa, e algumas nem tentam mais. E você está percebendo agora o motivo da sua doença, o motivo da sua raiva, o motivo do seu desânimo, o motivo daquela apatia, da preguiça. Porque a gente olha para a vida de todo mundo e todo mundo parece melhor do que a gente. Ou a gente se esforça, se esforça, se esforça, se esforça, se esforça, se esforça, e a coisa não sai do jeito que a gente queria. Minha linda, quem cura a febre é Jesus. A gente está doente, mas Jesus é o remédio. E ele já se aproximou. Olha para a mulher que está do seu lado e fala assim, ele já se aproximou. E ele não só se aproxima. Você lembra Jesus com o leproso? Ele não só chegou perto. Gente, o leproso, todo mundo corria dele. Jesus chega perto do cara e põe a mão no cara. E é assim que ele fez com a sogra de Pedro. Ele tomou-a pela mão. Ou seja, você não consegue levantar sozinho. Você está febril, você está enferma, mas eu te levanto. Eu te tomo pela mão e eu te levanto. Nós mulheres, às vezes, nós somos forjadas no... Eu tenho que ser poderosa. Eu tenho que dar conta de tudo. O modelo da Mulher Maravilha. Nós amamos ser fortes. Nós amamos falar, eu faço, eu dou conta. Eu pago a conta, eu não preciso desse homem para nada. Gente, esse é um lugar de exaustão. E não foi o lugar que Deus projetou para você. Porque ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos uns dos outros. E tem muito homem que virou banana por nossa culpa. Porque a gente vai lá e toma a função que é dele. E acha que isso é ganho. Isso não é ganho, isso é falta. Nossos filhos precisam de referência masculina. Nós precisamos de ensinar os nossos filhos homens a assumir responsabilidade, a cumprir palavra, a defender a mulher, a respeitar as minas. Sabe por quê? Porque isso é que é poderio feminino.
Não é sair queimando sutiã, se rebelando e falando que homem não presta para nada. Isso é mentira. Homem presta para muita coisa assim. É por isso que Deus criou homem e mulher os criou. Nós precisamos uns dos outros. Mas tem um tanto de homem banana, porque a mulher vai lá e pensa que dá conta de tudo, passa a mão, vai, faz, eu passo, aconteça, e não sei o quê. Daqui a pouco está depressão. Daqui a pouco está exaustão, burnout, um tanto de ziquezira. Por quê? Você está pegando um tanto de coisa que não era para você pegar. Querendo ser aceita, querendo ser aprovada, querendo ser valentona. Seja mulher, seja filha de Deus. Para com esses fardos que o diabo e esse século fica tentando colocar sobre você. Você só está ficando mais cansada. Seja o que Deus planejou que você fosse. Contente-se com isso. Isso é maravilhoso. E isso deixa um legado, como o pastor Manuel falou. É isso que deixa um legado. Herança é o que você deixa para as pessoas. Legado é o que você deixa nas pessoas. O que você está deixando nos seus filhos? O que você está deixando nas suas amigas mais íntimas, mais próximas? Que legado que você está deixando na igreja do Senhor, para o corpo de Cristo, no reino de Deus? Que legado que você está deixando na vida do seu marido, na vida dos seus netos, na vida das suas noras? Que legado nós estamos deixando? Nós estamos desperdiçando tanto tempo. E só estamos ficando mais febris, mais acamadas, mais desanimadas, mais moídas. O peso está grande. Gente, o peso está pesado, então significa que você pegou alguma coisa que não era para você pegar. Porque o fardo de Jesus é leve. O fardo de Jesus é leve. Repete comigo, o fardo de Jesus é leve. E se está pesado é porque eu peguei algo que não é o que Jesus me deu para carregar. Ele tomou-a pela mão. O Senhor nos sustenta. Quando Jesus falou lá no Evangelho de João que sem mim nada podeis fazer, ele estava falando sério, gente. Então por que você está tentando? Você está tentando fazer um tanto de coisa sem Jesus. Fala sério. Só quando a coisa fica feia é que você vem, ô Senhor, me ajuda aqui. Você faz os seus projetos, você toma as suas decisões, você não pede opinião de ninguém, muito menos do Senhor. Mas quando você está com um pacote da destruição na sua mão, aí a linha está toda embolada, a pipa não sobe, a linha está toda embolada, você vai com a boca reganhada. Ô Jesus, desembola para mim. Aí Jesus pega a pipa para desembolar a linha. Aí você continua com a mão na linha também. Ele desembola um pedaço, você vai lá e vai, já consegui. Aí você embola de novo, Jesus está falando para você, larga a linha. Confia. Ele toma pela mão. Ele fala com a gente. Ele nos encoraja. Mas você tem que quietar. Sabe a história de Maria e Marta? Maria sentou, ficou escutando e aprendendo. Marta ficou fazendo, acontecendo. Nós somos uma geração de Martas. E eu não estou dizendo, gente, que o trabalho não precisa ser feito. Mas o nosso trabalho precisa ser feito com o coração de Maria. Com o coração de quem aprende do Mestre. Com o coração de quem senta e observa Jesus. Nós customizamos Jesus. A gente criou um Jesus ao nosso padrão. Gente, tem um Jesus que não é o Jesus histórico, que não é o Jesus da sua imaginação. Não é o Jesus que você customizou. Não, eu acho que Jesus devia ser assim. Eu acho que Jesus devia ser assado. Mergulhe na palavra, leia os evangelhos, que o Espírito Santo vai te revelar Jesus. De fato, o que é descrito nos evangelhos. E contemplando Jesus, nós então finalmente seremos transformados à sua semelhança. É por isso que quando você começa a ler a Bíblia, te dá um sono do inferno. Porque não interessa às trevas que você conheça Jesus. Ele quer que você conheça o Jesus da religião, o Jesus da igreja, o Jesus customizado na sua mente. E que você viva uma espiritualidade fake, uma espiritualidade para inglês ver, que mais tem a ver com resultados do que com profundidade. E o Senhor quer que você tenha uma vida em profundidade com Ele. Ele quer que você discirna a voz dEle no meio de tantas outras vozes que você escuta dentro de você. Mas isso você tem que investir em relacionamento.
Gente, nós estamos vivendo um tempo que nunca foi tão necessário cristianizar cristãos. Os cristãos parecem com tudo, menos com Jesus. A gente reage com raiva, a gente quer quebrar, fazer, acontecer, joga uma bomba no STF, a gente quer fazer isso. Mas a gente não dobra o joelho e fala: Senhor, o que o Senhor faria? Nessa situação, como o Senhor agiria? Ele te toma pela mão. Ele ajudou-a a levantar-se. Ele não só fica segurando a sua mão: eu te amo. A gente gosta desse Jesus, a gente gosta muito de ouvir, né? Jesus te ama, Jesus me ama. As nossas canções dizem isso. Ai, Ele me ama, e a gente gosta de ouvir isso, que Ele ama, que Ele é fiel e tudo. Está ali segurando a mão. Mas Ele não só te segura pela mão, Ele te levanta. Levanta. Levanta porque tem muita coisa para fazer. Levanta porque tem muita vida para viver. Levanta porque o Senhor te deu vida e vida em abundância. Imediatamente o texto diz que ela ficou de pé e a febre a deixou. Jesus não falou: sai, febre. Agora tomou pela mão e levantou. Não, ele já foi direto. Ele se aproximou, ele te tomou pela mão, ele te ergueu. E aí a febre cessou. À medida que caminhamos com Ele, é que seremos aperfeiçoadas. À medida que caminhamos com Ele, que a verdadeira espiritualidade toma conta do coração e transborda para a vida prática. A gente tem que entender, gente, que fazer um prato de comida é espiritual. A gente tem que entender que trocar uma fralda suja de cocô é espiritual. Sabe, gente, você está ministrando, você está cuidando, você está protegendo. Você está livrando das doenças. Você está protegendo alguém. Sabe, fazer um bolo para levar para uma amiga é espiritual. Bolo fit. Comprar uma cesta de frutas. Fazer uma visita. Isso é espiritualidade. A espiritualidade ela se dá, gente, em torno da mesa. Em fritar um ovo. A gente quer ser espiritual no púlpito. Fake. Qualquer um pode ser espiritual falando da Bíblia. Seja espiritual, comendo, indo de caminho, indo para o seu trabalho, servindo no seu emprego, sabe? Mas seja na dependência de Deus e não no seu próprio esforço. Dependa de Deus. A gente canta muito que depende de Deus, depende de nada. Você nem ora. Como é que depende se você não conversa com quem? Você não lê a Bíblia, você não contempla Deus, você não para assim, sabe, para ter um momento de solitude diante da natureza e começar a manifestar a glória de Deus. Jesus, olha esse céu, olha esse pôr do sol. Tu és lindo, tu és grande. Você não consegue perceber Deus numa flor, você não consegue perceber Deus no sorriso de uma criança. Você está atarefado demais trabalhando para Ele. E aí a gente entra no mecânico. E quando você vê, a sonda do Espírito Santo desce no seu coração, na verdade você está trabalhando, fazendo isso tudo pela sua própria reputação. Não é nada sobre Deus. É para os outros pensarem que você é espiritual e para você se sentir superior e melhor do que os outros. Orgulho e vaidade. Tem uma irmã na internet, não quero aqui difamar a irmã, mas eu vi um vídeo dela e ela falando assim, que não pode passar, não pode cuidar da pele, não pode passar creme, não pode fazer botox, não pode fazer nada. Que isso é vaidade. Não estão questionando a doutrina da irmã aqui. É isso que ela aprende, é nisso que ela acredita. Quem sou eu para julgar a irmã? Mas o que eu percebo é que depois ela falou assim, tá vendo eu? Olha como é que minha pele é linda. Vou fazer tal idade, eu tenho tal idade. Tá vendo ruga aqui? Não tem. Mas peraí, vou ver se eu entendi bem. A gente não pode passar as coisas, consertar o que está caindo, porque é vaidade. Mas falar que eu sou demais, se eu tenho, porque Deus me deu, não é vaidade. Vaidade é se gabar das dádivas e das bênçãos que você tem. Isso é vaidade. Passar um botoquinho é autocuidado. A gente quer espiritualizar o que não é espiritual. E o que é espiritual, a gente está negligenciando.
Em nome de não ser vaidosa, eu me gabo de como eu sou humilde. Que espiritualidade é essa? Que espiritualidade é essa que canta no louvor, dá o dízimo, dá a oferta, mas ignora a irmã que está desempregada? Ela continua sendo mulher igual você, também tem desejos, sonhos, vontades, tem filhos para cuidar. A espiritualidade sai do nosso próprio umbigo e olha para o outro e compartilha. Isso se dá, gente, no ordinário do dia a dia. A gente está trabalhando para manter uma imagem. E a gente está trabalhando duro, não é fácil não. Eu conheço mulheres que estão tentando ser justas na força do braço. Dependa, minha linda. Deixa Jesus te tomar pela mão. Quando Ele te toma pela mão, Ele te diz: eu estou aqui, eu amo você. Não há nada que você faça que te faça me amar mais ou menos. Mas eu não quero que você fique aí, febril, doente, acometida de tantas anormalidades. Então eu te levanto, te coloco de pé. Eu faço isso em você. Dependa de Deus. Se exponha a Jesus Cristo. Se exponha, gente. Como é que é o seu dia a dia? Se você vai investir em alguma coisa, em vez de você ficar se investindo em ser melhor que o outro, vai investir em conhecer Deus. Invista em tempo de oração. Oração honesta, sabe aquela oração que a gente faz para... Até nisso, gente, até para ler a Bíblia e orar, a gente está entrando numa neura, numa doença, numa coisa anormal. A gente chega para o nosso Pai e fala: amantíssimo Deus, eterno Pai, em cuja presença, Senhor... Você está querendo enganar quem te conhece bem. Entendeu? Rasga o coração, fala com ele: Jesus, hoje está duro. Jesus, olha, senta aí, Jesus, vamos conversar. Senhor, está tão difícil, Senhor. Fulaninho, está me talhando o sangue. Eu sei que o Senhor tem um propósito na vida desse moleque, mas Jesus, se o Senhor não pôr as duas mãos em mim, eu vou dar uma voadora nele. Senhor, eu estou com pensamentos suicidas. Jesus, eu estou querendo me cortar. Jesus, tu sabes que o meu namoro está todo alanhado, Senhor. Está tudo errado. Espírito Santo de Deus, me fortalece. Eu preciso de romper com isso. Tem algumas coisas, gente, que cabe a gente fazer mesmo. Entendeu? Mas até para fazer o que a gente precisa fazer, você precisa de chamar a mão de Deus para você. Vem cá, Jesus, pega na minha mão, me levanta aqui, me fortalece, para eu me erguer e mudar de rumo na minha vida. Mas você vai na dependência de Deus, não é na força do seu braço. Muito menos movida pelo desejo de aceitação ou de parecer espiritual. Não interessa a reputação que você tem, interessa quem você é no secreto. Ajudou a levantar-se. A febre a deixou. Gente, Jesus não mudou minha personalidade. Um dia eu estava acamada, doente, febril. Eu era reativa. Eu brigava com todo mundo. Eu brigava com todo mundo. Você não está surpresa. Ao mesmo tempo, eu me sentia um lixo. Eu me sentia um lixo. Mas eu não queria que ninguém soubesse que eu me sentia um lixo. Então, eu era reativa. Ninguém tira farofa comigo, não. Ninguém me abusa de novo, não. Ninguém, não. Então, saí de um lugar de abuso. Abuso emocional, abuso sexual. E aí virei a pessoa raivosa. Doente. Febre de 39, 40 graus. Jesus se aproximou, me tomou pela mão, me levantou, me deixou de pé, e a febre me deixou. Ele começou a trabalhar e curar as feridas do meu passado. Mas ele não mudou a minha personalidade. Hoje, dia após dia, ele vai falando: anda comigo, Helena, chega mais perto, que eu vou fazer toda essa sua raiva
virá entusiasmo para anunciar a minha verdade. Esse sentimento de inadequação, você pode se descartar disso, porque eu te aceito. Você não precisa ser aceita por mais ninguém. Você precisa saber que eu te aceito. Eu, o Rei do Universo, te aceito. E eu te amo para ir te transformando a minha imagem dia após dia, resgatando a sua humanidade, Helena. Então você vai ser assim mesmo, você vai ser falastrona, você vai ser entusiasta, você vai falar muito, sem parar, mas você vai falar o que edifica, não mais fofocar da vida alheia. Então ele controla, o Espírito Santo controla você, mas ele não te apaga, ele não te extingue, porque o que você tem é para ser usado para a glória de Deus. Mas tem muita mulher que fala pra caramba, e ela fica, não vou falar. Voto de silêncio de 1 semana. Mas fala tudo aqui, ó. Fala tudo aqui, ó. Aí guarda 1 semana. Na primeira oportunidade de raiva, tudo que ela não falou numa semana, ela vai falar tudo com raiva. Deus não faz isso com a gente não, gente. Ele não te anula. Ah, eu queria tanto ser igual fulano, ele é tão meiga, tão gentil. Também isso é para ela, amor. É para o papel dela, para aquilo que ela tem que fazer. Você tem outro papel no reino. Aí vem aquela pessoa que, né, tem filtro nenhum e fala assim, é isso mesmo, a Helena Tanuri falou que Deus não vai me mudar, não. Torcendo a palavra para caber a sua conveniência, né? Aí você já está com a resposta, sim, mas que você será controlada pelo Espírito Santo de Deus. E imediatamente o texto diz que ela começou a servi-los. O serviço a Cristo e o serviço ao próximo, ele vem como uma consequência daquilo que Deus está fazendo em nós. Então, se você está servindo para ser aprovada, servindo para ser aplaudida, servindo para ser aceita, muita dor te aguarda. Pode esperar. Você vai ser frustrada, decepcionada. Você vai se sentir desvalorizada. Poxa, mas eu fiz tanto, ninguém me valorizou nessa igreja, eu vou para outra. Vai lá que tem mais decepção lá para você. Se você entender, gente, que o serviço é uma consequência e que ele vai transbordar e ele vai atingir a todos, e que enquanto você transborda na vida das pessoas, você também vai sendo curada na sua medida, e que é tudo para a glória de Deus e não para a nossa própria glória, a estrada fica leve. O pessoal falou legal, não falou legal, não. Por quê? Porque eu não sou unanimidade. Tem gente que detesta ouvir minha palavra. E está tudo bem. Graças a Deus tem um tanto de pregadora power aí. Uma hora ou outra Jesus usa uma para pegar ela na curva. Nós não somos unanimidade. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é sermos tudo que Deus quer que a gente seja. Fluir nisso na naturalidade, no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos. Ser uma bênção para as suas amigas. Seja uma bênção para os seus pais. Seja uma bênção para os seus filhos. Seja uma bênção para o seu esposo. Seja uma bênção para a sua igreja. Mas que seja leve. Que seja fruto da sua vida com Deus, da sua intimidade com Deus. Não tem jeito, gente, de você andar com Jesus e transbordar veneno. Não tem jeito. Agora, você vai tropeçar. Por quê? Você é gente. Mas o legal é, você tropeça, caí, desculpa. Oh, minha irmã, desculpa, aquele dia eu estava com a cabeça quente. Eva levantou com força na minha vida. Me perdoa, minha linda. Jesus está fazendo a obra. E está tudo bem. Vamos junto. E isso também ajuda a maneira como a gente vê a outra. Porque de repente, quando você é muito, né, certinho, você faz a obra. Você faz, acontece, super mulher, espiritual. Sabe qual é o problema? Um sintoma da falsa espiritualidade. A febre da falsa espiritualidade, um sintoma. Você sempre vê o pecado do outro. Você está preocupado com o pecado alheio. Fulano, hein? Divorciou. Nossa, misericórdia, o divórcio está acabando com a igreja evangélica. O meu casamento é uma bênção, graças a Deus. Cuida da sua vida, combata o seu pecado. Eu não estou dando conta dos meus, gente. Não tem tempo para pecado alheio. Tem muita coisa. Jesus já consertou um tanto de coisa, mas tem muita ainda para ele consertar. Investe o seu tempo, a sua energia,
de deixar o Espírito Santo trabalhar Jesus em você para que Jesus seja cada vez mais visível na sua vida. Ao invés de ficar preocupado com o pecado alheio. Porque do pecado alheio, cada um vai dar conta. O que está pecando, ele vai dar conta para Jesus e você vai dar conta do seu. Então cuida do seu, porque vai chegar a sua hora. Mas a gente está tão preocupado, isso é um sintoma. A febre que mostra que a gente está mais preocupado com a vida espiritual do outro que com a nossa. Cuida da sua vida. Vira para quem está do seu lado, cuida da sua vida. Te amo, bem, cuide da sua vida. Ela começou a servi-los, naturalmente, de um jeito leve. Ela começou a servi-los. E o resultado disso, gente, é que esse sinal transbordou. O texto disse para a gente que naquela mesma casa, onde Jesus transbordou na vida da sogra de Pedro, muitos vieram à porta da casa para serem curados e libertos de demônios. E se dá nessa simplicidade. Jesus estava onde? Na igreja. Está na sinagoga. Na sinagoga o que a gente faz? Lê a palavra, ora, tem comunhão com os discípulos. Ele vai alegremente, chega em casa. Lá na casa deles estava o quê? Uma pessoa enferma. Jesus se aproxima, toma pela mão, ergue aquela mulher, a febre a deixa e ela passa a servi-los. E é isso que o Senhor quer da gente. Que você se abasteça aqui na igreja, e não apenas na igreja. Que a vida congregacional, a vida no corpo de Cristo, faça a gente se aquietar, se aquecer e se tratar. Porque tem um lugar bom para a gente praticar o amor, a paciência, o perdão, a longanimidade, a dignidade, domínio próprio. A igreja. Vem para a igreja, você também. Vem. É na vida, na comunhão. Sabe esses crentes? Não tem igreja. A igreja está corrompida. Vou ficar em casa, vou servir a Deus em casa. Vai não, bem. Vai não. Você vai se auto-enganar em casa. Você vai ser religioso em casa. Pior ainda, porque ninguém vai te alertar do seu mau hálito. É na convivência. É para isso que a Bíblia fala para a gente não deixar de congregar. É na gente frequentar, ter comunhão com o corpo de Cristo. Você não vê uma mão. Você já encontrou com uma mão andando no meio da rua só com os dedinhos? Só nos Adams. Só na família Adams que você vê uma mãozinha. Você não encontra com uma mão solta. Você encontra uma mão solta na rua? Coisa aterrorizante. Imagina você está andando uma mão. Ah! No corpo de Cristo, gente, não tem pedaço aí avulso não, tá? A gente está conectado no corpo. Seu joelho não pode estar em muita conexão com o seu cotovelo. Mas os dois são úteis. E os dois fazem parte do corpo. Amém? O Senhor quer nos curar. Pare de confiar em você mesmo. E deixe Ele identificar o motivo da febre. Você sabe, mulher, a febre que te acometeu, ou está te acometendo. O desânimo, a fofoca, a ira, a insatisfação, a crítica. Tudo isso é febre. O Senhor quer identificar o sintoma, sanar, curar você. Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. E essa música que nós cantamos agora no louvor, essa última música, a equipe vai ministrar. Enquanto eu vou orar com vocês, antes deles cantarem, mas enquanto os instrumentos já tocam, eu queria que você deixasse a sonda do Espírito de Deus entrar no seu coração agora. Eu não conheço vocês pessoalmente. Eu não conheço a casa de vocês, as histórias que cada uma de vocês carrega. Mas talvez você esteja febril. Você faz tanto, mas está tão insatisfeita. Você não consegue se alegrar com as coisas mais ordinárias do dia a dia.
Você às vezes está irreconciliável, briguenta, está difícil conviver. Às vezes você entrou nessa casa hoje, mas tem pessoas aqui que você não gosta de olhar na cara. Isso é febre alta. Nós somos corpo de Cristo, a gente vai morar junto no céu, gente. Se a gente não consegue conviver aqui, você acha que no céu a gente vai conseguir? Aqui é o projeto, aqui é a sombra. Tem um momento que a gente tem que se render. Para de tomar o controle. Quem gostava de controle era Jezabel. Nós mulheres temos um poder de influência fantástico, mas se não for usado para o bem, o diabo não vai desperdiçar a mão de obra. Ele será usado para o mal. Então nós precisamos de nos render, de nos entregar. Tudo que temos, tudo que somos, nossos dons, nossos talentos, as coisas boas, a nossa fé e a nossa falta de fé, as nossas capacidades e as nossas incapacidades, que tudo em nós se curve diante de Cristo. E que a gente faça de Jesus realmente a nossa única fonte. A religião não é a fonte. Seus dons não são fonte. Pode te satisfazer por um tempo, mas não vão te sustentar de pé no dia mau. E o Senhor quer nos fortalecer para a gente viver uma vida com Ele, livre. E servi-lo, sim. Servi-lo em todos os lugares. Servi-lo na igreja, servi-lo na nossa família. Vendo cada oportunidade de servir ao próximo como a expressão do amor de Deus. Quando você prepara alguma coisa, uma refeição para alguém, você está amando essa pessoa. E a ordenança bíblica é essa: ama o Senhor acima de tudo e ao outro como você mesmo. Pronto. Por que a gente está tentando impressionar Deus? E por que a gente está se cansando tanto? Coloca no altar aí o que você precisa colocar no altar. Dizer assim: me perdoa a minha arrogância de tentar viver a vida cristã do meu jeito. Me perdoa, Senhor, porque muitas vezes eu me sinto melhor do que as outras pessoas. Me perdoa, Senhor, porque eu acho que eu sou melhor porque eu faço, porque eu tenho um dom, porque eu tenho um talento, porque eu tenho uma capacidade. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor, porque eu estou sempre pensando nos pecados alheios, enquanto eu não coloco os meus pecados, para que o Senhor possa me ajudar nas minhas debilidades. Me perdoa, Senhor, porque eu não tenho buscado o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça. Eu tenho tentado te impressionar, mas eu não tenho tentado te conhecer. E a vida consiste nisso. E reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Gente, eu sei que o nosso tempo já está estourado, mas eu não posso terminar esse culto sem te dar uma oportunidade de altar. Não é sobre o altar físico, essa é uma plataforma. Mas eu creio nos atos proféticos, sabe? Quando você sai do seu lugar e você se achega ao altar, é como se você estivesse falando publicamente: eu estou assumindo diante do Senhor uma nova posição. Eu não quero viver me esforçando e fraquejando, me esforçando e fracassando, me esforçando e me frustrando. Eu quero viver sem peso. Eu quero viver uma espiritualidade consistente e leve. Eu quero que a tua vida me conduza. Eu quero que o Senhor me tome pela mão e me erga desse estado de febre e enfermidade e me santifique e me faça, Senhor, amorosa como o Senhor é amoroso. Que o Senhor me batize no teu amor, que o Senhor mude a minha maneira de pensar e de enxergar os meus familiares, os meus irmãos. Eu quero que o Senhor faça isso em mim. Se você quer fazer essa oração, eu quero orar junto com você. Então sai do seu lugar e se acomode aqui, às bordas da plataforma, e nós vamos orar junto, enquanto as meninas cantam mais uma vez. Toma o teu lugar, Senhor. Abandonar o
sobre minha vida. Toma o teu lugar, Senhor, e reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Senhor, Tu conheces cada uma das minhas irmãs pelo nome. O Senhor conhece cada coração, suas necessidades, sua mente, sua realidade. E elas vêm ao altar como um símbolo, Senhor, da rendição, da entrega e do ardente desejo de serem mudadas. Nos modifica, Senhor. Afasta de nós, Senhor, essa religiosidade hipócrita que cobra de nós resultados que nós não podemos produzir no nosso próprio esforço. Senhor, nós queremos depender do Senhor. É tão tentador, Deus, a gente querer manipular a nossa espiritualidade, mas isso é impossível. Nós não queremos ser contados com aqueles que profetizam e oram e libertam demônios e não Te conhecem. Nós queremos ouvir do Senhor naquele grande dia: vinde benditas do meu Pai, entra na posse do reino que te está preparada. Tira de nós as máscaras de falsa espiritualidade, Senhor, e nos ergue do nosso leito de febre que denuncia, Senhor, tantos sintomas que estão denunciando o nosso estado interior. Pai, nós queremos que o Senhor vá hoje na raiz do nosso problema. Vá, Senhor, no coração amargurado. Vá, Senhor, na rejeição da infância. Vá, Senhor, na causa da doença, Senhor, na dificuldade de lidar com lideranças por causa do abuso. Vai, Senhor, na raiz do problema e arranca e cura e sara e nos ergue desse estado de febre, desse estado de enfermidade e nos faz caminhar. Nós queremos Te servir, sim, mas com liberdade, Senhor, com autenticidade e como algo que flui naturalmente de uma vida rendida ao Senhor. Nós queremos Te conhecer, nós queremos perceber a temperatura da Sua mão que nos toca e que nos ama. Nós queremos obedecer quando o Senhor nos ergue, nos levanta e nos põe de pé. Nós queremos sentir a febre nos deixando, Senhor, manifestando então os Teus sinais de cura em nós. E nós queremos Te servir com inteireza de coração, não com hipocrisia, não com verniz, não nos cansando para ser aceitas, mas conscientes que já fomos aceitas, já somos aceitas pela obra da cruz. E nós pedimos, Senhor, nos convence, Espírito Santo, mude a nossa mente e ergue-nos, ó Deus, nos coloca de pé para que a febre nos deixe. Em nome de Jesus, glorifica o Teu nome, Senhor, na casa de cada mulher. Glorifica o Teu nome através da vida delas. Ó Deus, que em nome de Jesus o fruto do Teu Espírito comece a fluir abundantemente. Algo que nós não podemos produzir em nós mesmas, mas apenas como consequência da nossa rendição, entrega e busca pelo Senhor, pela Tua face, pelo Teu amor, pela Tua cura, pela Tua direção através da Tua palavra. Nós não queremos ser justas aos nossos próprios olhos, nem cuidar da nossa reputação, Senhor. Nós queremos ser filhas que dia após dia evidenciam os sinais do nosso novo DNA. Filhas à cara do Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.